irmãos, que a paz do Cristo seja conosco. E é muito bom poder comentar, falar, conversar sobre o tema que nos traz aqui nessa noite, junto aos companheiros de caminhada, e agradecendo a espiritualidade amiga e rogando ao Pai que nos dê força, inteligência, discernimento, para que nós possamos tirar dos estudos, das leituras, bom ânimo para atravessar esse processo, para atravessar essa etapa que a humanidade, que nós estamos passando. Que o Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, todos os companheiros, por ele delegado a nos trazer o conforto e a paz, esteja conosco. O tema que nos traz aqui hoje, no estudo da noite, é uma passagem muito interessante. O cego de Jericó. Os estudos acadêmicos contam-nos da situação de Jericó e de Jerusalém. O que é hoje, o que representa hoje, o que representou, o que significou há tempos para a humanidade, o que ainda representa e o que era essas duas cidades na época de Jesus. Tanto é que o mestre recorre a elas como estado, como condições, não só como cidades físicas em si, mas como condições e fontes para ministrar os seus ensinos. Lembrando que, muitas das vezes, a moral da parábola, dos ensinamentos, da história, não recaía sobre uma pessoa, mas sobre um lugar, sobre uma condição, sobre uma paisagem, para ministrar e para fazer ser entendido do povo daquela época. Então, nós vamos lembrar que Jerusalém, lá na parábola do bom samaritano, Jerusalém e Jericó são citadas também. E são citadas não só como cidades, mas como condições, porque Jerusalém vai representar, naquela época da parábola, de onde caía, de onde descia, de onde saía, queda livre, o Espírito. Quando ele fala que um homem descia de Jerusalém. Jerusalém era a capital do Espírito. Ali tinha o templo, ali celebrava-se a fé. Então era tido como a cidade da oração, a cidade de luz. E Jericó, muito abaixo em nível com relação ao mar, está bem baixo, mais baixo do que Jerusalém. Então, Jericó, na língua da época, traduzia-se por perfume. E perfume vai lembrar passageiro, ilusão, coisa passageira, algo passageiro, né, que nos engana, que nos deixa embriagados. Por ser Jericó uma cidade rica, uma cidade comerciária, portuária, para ali todas as condições materiais a favorecia, né? Então ela é tida como a cidade do material, a cidade da condição. Então Jesus vai usar essas duas cidades não como físico, cidades, mas como condições. Um homem caía da luz para a materialidade, saía de Jerusalém para Jericó. Então, mais uma vez, ele vai citar Jericó. E essa passagem de Jericó, do cego, vai servir para nós como condição também. E uma boa reflexão, depois da leitura, é nos observarmos se nós estamos na condição do cego, ou se nós estamos na condição de Jericó ou de Jerusalém. Então vamos lá, o cego de Jericó.
e depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Insistia em pedir. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então está aí a passagem registrada por Marcos, no capítulo 10, do versículo que vai do 46 ao 52. Aí nós começando a analisar, a gente vai ver que Jesus se dirigindo a Jericó. Se dirigindo a Jericó. Então, por aí a gente já começa a pensar que Jesus ia até Jericó, não permanecia em Jericó e não ficava em Jericó, passava por Jericó. Quando nós colocamos a cidade como capital do material, do materialismo. Então, Jesus não permanece naquela condição, ele passa. E os estudos nos mostram que Jesus esteve por ali várias vezes, né? Então, esse dirigir-se de Jesus é uma ação de movimento. A vida de Jesus era um movimento de ir e de vir. A sua vida era de passar, movimentar. Jesus veio, estava passando. Era a lei de amor que estava naquele momento passando. O cego, Bartimeu, estava assentado à beira do caminho. E assentado à beira do caminho vai representar para nós podemos entender que a vida é, acima de tudo, um movimento incessante, onde Jesus, na categoria de espírito, guia e modelo da humanidade, desempenha uma ação ininterrupta, né? Ele não para. Sua vida é um movimento. Assim, o cego assentado junto ao caminho, na beira do caminho, simboliza que os indivíduos que observam o desenrolar dos acontecimentos da vida. Assentado à beira do caminho, ele estava parado, observava o desenrolar dos acontecimentos, mas de uma forma passiva, sem dela, sem do movimento, sem da vida participar. Encontrava-se à margem. Então, quando estamos assentados à beira do caminho, não estamos no caminho, estamos à margem do caminho, estacionado, né? Estacionados em termos de progresso espiritual, cuja a cegueira, né, vai nos manter à distância do processo evolutivo, vai nos distanciar. Nós nos distanciamos do progresso por preguiça, por medo ou indiferença. Então, sentado à beira do caminho. Mas fala que, e saindo ele de Jericó. Então, ele já havia começado o seu processo de procura. Já havia começado a deixar aquela vida material, mesmo sendo cego, porque ele já não estava mais em Jericó.
E mesmo assentado à beira do caminho, ele já havia saído, ele já havia andado um pouco. Só não estava no caminhar, no caminho, estava assentado. Porque esse Jericó, ele havia, naquela condição de cegueira, ele já havia, por reencarnações, passado pelas condições de Jericó. Já havia conseguido caminhar, saído da ilusão passageira, né? Da luxúria de Jericó. Ele tinha vontade de vida, tinha vontade de uma vida melhor. Na verdade, ele procurava a cura. Só que toda cura tem que partir do espírito. Toda cura tem que partir do íntimo, da vontade, né? E quando tem essa vontade, ele procura. E ao ouvir que era Jesus, ele perguntou que barulho era aquele, que alarido, né? Era aquele que a multidão fazia. Lhes responderam: o Nazareno que passava. O Nazareno que passando delibera sua atitude, sua primeira atitude de buscar. Ele ouviu o barulho, ele ouviu o som, porque ele não era surdo, ele era cego. Porque na nossa condição de Jericó, a gente pode ser cego, não está observando as coisas, mas nós estamos ouvindo. Porque quando falta um sentido, o outro está bem mais desperto, né? E ele já estava, de alguma forma, preparado para ouvir o que Jesus estava trazendo. Ele estava atento, porque mesmo assentado, ele estava ligado naquele som, naquela euforia, naquele alarido, naquela multidão. Sentiu a aproximação do mestre. Ele pôs-se a gritar, implorando misericórdia. Porque o ver dele aí passou pelo ouvido. Como dissemos, ele era cego e não surdo, né? Então, quando ele ouve, ele sente aquela barulheira, ele pergunta, desinforma que é Jesus. Então, ele põe-se a gritar, implorando misericórdia, implorando, ele clama, clama, tem de piedade, tem de misericórdia de mim. E o grito, aquele grito agora parte do íntimo e vem cheio de sentimentos, né? Ele põe para fora aquele grito cheio de sentimentos. Porque o primeiro movimento, ele é lá de dentro, ele é do espírito, ele é interno. E aquele grito clamava por misericórdia. Jesus só vai tocar os nossos corações, só vai tocar os nossos corações. Eu estou lembrando daquela imagem que aparece muito na rede social, que tem Jesus batendo na porta, né, de fora para dentro. Então, Jesus só vai tocar os nossos corações se realmente abrirmos as portas a Ele. Porque ele não arromba as portas e nem força a entrada no nosso coração. Ele espera, respeita, ele respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, respeita as nossas escolhas. E o Bartimeu, o cego, e ele gritava, mas era sufocado, ele ansiava, mas o grito dele não saía, porque era abafado, era sufocado por aquela multidão que o repreendia, para que ele se calasse e se silenciasse. Mas ele clamava cada vez mais, ele não se calava. E a multidão tentava tapar. E ele gritava: filho de Davi, tende misericórdia de mim. E a multidão, cada vez mais alto, tentava sufocar e o repeliam para que ele calasse. E calar, silenciar, era abafar, era calar a situação, era acomodar aquela condição que incomodava. Porque se ele gritava para Davi para que tivesse misericórdia, ele queria sair daquela condição. Então, se ele calasse, ele não ia sair daquela condição.
era continuar parado, ficar parado e continuar sentado à beira do caminho da evolução espiritual. Mas era preciso Bartimeu vencer a multidão. Ele tinha que vencer aquela multidão para chegar até o Cristo, porque o Cristo passava, o Cristo estava passando. As oportunidades passam. Temos que ficar atento e aproveitar. Como Zaqueu venceu a multidão de erros, de desacertos, de vaidades, de egoísmo, de orgulho. Paulo de Tarso venceu a mulher hemorroísta. Ela teve que vencer a multidão para alcançar o mestre, tocar o mestre, chegar próximo ao mestre. E chegar próximo não é tão próximo do homem físico, mas é dos ensinamentos. E seguindo Jesus, aquela multidão ali, tinha muita gente. Não segue um Jesus interno, em amor, espírito e verdade, como nos falam os espíritos lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando nos dá a resposta de Jesus é o guia a quem devemos seguir, a quem teremos como exemplo. Jesus, né? O guia e modelo. Quando seguimos um Cristo externo, esse Cristo externo que nós seguimos é superficial. E isso nos impede de ver o próximo. Porque nós seguimos o homem, então não seguimos o amor, então não temos amor ao próximo. E nos tornamos limitados com a ligação por outro. Por isso que a multidão não via Bartimeu. A multidão queria calá-lo. Mas ele venceu aquela multidão. Ele tinha que vencer, né? Quando a fé está só na razão, ela não consegue tocar e nos modificar verdadeiramente. Ela tem que estar no espírito, no coração. A multidão que repreendia o cego ainda não tinha sido tocado verdadeiramente. Ele, porém, gritava, né? Filho de Davi, misericórdia. E isso passou a ecoar mais alto do que o som, do que a atitude daqueles que tentavam sufocá-lo, porque essa atitude era de perseverança. Ele perseverava, ele gritava cada vez mais e mais, porque ele almejava, ele queria uma cura definitiva. Então, perseverava aos gritos. E quando, trazendo para nós estamos empenhados em mudar, buscar mudanças, aparecem os empecilhos. Todos nós sabemos de como parece quando nos preparamos para as nossas transformações, as nossas mudanças, as nossas reformas, e como nos aparece a voz da multidão querendo falar mais alto do que aquilo que nós buscamos, né? São os empecilhos, tentam falar mais alto, empecilhos internos, os atos que estão bem arraigados, bem enraizados, construídos ao longo das nossas encarnações. É por isso que encontramos no mundo cego de todos os matizes, cegos cristalizados na usura, que nada enxerga além do pobre tesouro aboedado, onde fica mergulhando, né, as mãos ávidas, perdidas, movimentos em vãos, mãos vazias, cegos detidos no egoísmo destruidor, que nada veem senão os caprichos em que se movimentam. Cegos encarcerados no orgulho, supondo-se as únicas criaturas louváveis do universo. Continua Emmanuel, né? Que essa é uma das mensagens dele, nos falando, cegos algemados à viciação, em que se apagam a luz própria, a luz da própria consciência, cegos agrilhoados à preguiça, que somente enxergam as suas conveniências individuais, invariavelmente dispostos a vampirizar os semelhantes à custa de queixas e lamentações. Cegos presos à tristeza nociva, que menosprezam a graça do sol e as riquezas da vida,
sustentando-se na imobilidade espiritual da revolta ou do desespero, olvidando que a vida, né, esquecendo que a vida é trabalho, é renovação, é transformação. Então Bartimeu gritava, gritava e gritava cada vez mais alto, porque Jesus passava e ele observava. Do seu espírito, ele sentia aquele ar diferente, sentia aquele perfume, como nos diz Amélia Rodrigues, passando, e gritava mais alto. Não podia perder aquela oportunidade. E Jesus parando. Jesus parando. Nós dissemos lá em cima que Jesus é o eterno movimentar. Aqui Jesus parando. Mas esse parando é consolando, é esperando. Uma interrupção momentânea para atender e socorrer. Não é o parar de sentar à beira do caminho. É um parar momentâneo. Jesus, naquele instante, frente a Bartimeu, ele não vai até ele. Ele envia os seus trabalhadores, os cooperadores, e é assim que ele nos envia a atender os desamparados, socorrer, que fazendo esse trabalho nós estamos trazendo para o Cristo. E ele usa desses trabalhadores nesse instante para buscar Bartimeu até ele. É necessário que Bartimeu enfrente e vença a multidão. E Jesus diz a ele: levanta-te e anda. Quando nós estamos assentados na beira do caminho, sem força, sem coragem, buscando Jesus, nós ouvimos a voz. Nós queremos que Jesus venha até nós. Mas nós ouvimos a voz: levanta-te e anda. Vença a multidão de empecilhos, como Zaqueu. E Jesus o chama para si. Como que Jesus chama para si? Ele chamou Bartimeu, venha. E como que eles nos chamam? Como que é esse convite para nós? Nós vamos encontrar lá em Mateus, capítulo 11, do 28 ao 30, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus ouve-nos a súplica e aproxima de nós interrogando, né? A mesma interrogação que ele fez para Bartimeu. Que queres que eu te faça? Nessa hora, de frente para o Mestre, o que nós pediríamos ao Senhor que nos fizesse? São tantas coisas que nós temos a pedir, né, que a gente até esquece de agradecer. Será o que nós pediríamos? Bartimeu não pediu nada para encher a sacola ou os sacos, ou as malas de pedinte, ou a barriga. O que ele pede ao Mestre? Diante de tão grande liberdade, ele disse apenas: Senhor, eu quero ver. E nos conta, nos diz os estudiosos, que esta é uma das respostas dos momentos mais bonitos da Bíblia, de todo o Evangelho, de todos os livros escritos e de todo o ensinamento de Jesus, que é quando ele nos dá a liberdade de escolher. Porque a cegueira de Bartimeu não era só dos olhos. Ela vai além da cegueira dos olhos, ela era espiritual, né? Vai muito mais além. Então, a resposta dada ao Mestre
vai além da cegueira material. Quero vir. Aí nós vamos lembrar, nesse que eu vejo, um dos ensinamentos do Mestre Jesus, porque esse ver, vamos lembrar que os olhos são as candeias da alma. Logo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, né? Nos ensinava Jesus. Então, acertadamente, Bartimeu queria vir. O mestre sentenciou nessa fala: se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas em ti, né? A necessidade de fazermos com que os nossos olhos reflitam aquilo que vai além de dentro de nossas almas. Se estivermos suficientemente iluminados com a nossa luz, lá de dentro, no espírito, nossos olhos revelarão a serenidade e outras qualidades que traduzem a nossa evolução espiritual. E então a lei do amor passará a presidir todos os nossos atos, porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Os nossos olhos vai refletir aquilo que vai além de nós, porque os olhos são as candeias da alma, né? Então essa resposta, o que eu vejo, passa a ter outro sentido. Esse ver passa a ser entender, que eu entenda, que eu compreenda, entender os propósitos do Cristo, voltar a enxergar em espírito. Então, esse era a vontade de Bartimeu. E Bartimeu, diante de tudo aquilo, ele levanta e vai. Ele lança de si a sua capa, tira de si o seu manto, levantou e foi ter com Jesus. Essa capa, esse manto que tira, né? Esse manto, era necessário o Bartimeu ter aquele manto, ter aquela capa, porque aquela capa era tipo um documento, era uma espécie de salvo-conduto para que ele pudesse mendigar. Conta-se que no Império Romano, para que uma pessoa pudesse mendigar, era necessário ter uma autorização lá do Império. E essa autorização, ela era através de uma capa de pôr sobre os ombros, que era entregue, e nessa capa, nas partes das costas de trás, tinha inscrito em latim, né? Tinha uns dizeres escritos em latim, que era o seguinte: este homem é um miserável mendigueiro, vive de esmola. Assim, ele estava autorizado. Essa era a autorização. Então, essa era a maior humilhação, né? A gente ter que andar com nas costas a profissão, a conduta, para que todos leem ali a nossa vida, né? Então, ele joga essa capa para trás. Ele deixa essa capa para trás para ir até Jesus. E o que representa essa capa para o cego? Primeiro, identidade. Era uma identificação que ele tinha que ter. Era a identidade dele. Era uma vida de humilhação, angústia, tristeza. E viver daquela forma e ser identificado daquele tipo era a pior das tristezas e das angústias, né? Segundo, dependência. A capa representava uma dependência, porque ele dependia dela para sobreviver. Era o documento, o salvo-conduto. Se ele não tivesse com a capa, não era a profissão, não era a vida, não era a conduta dele. E ela servia de proteção também, porque era tudo que tinha.
Era tudo que ele tinha para se proteger da chuva, da poeira, do medo e de outras coisas. Era a sua vida, era a sua parte de cobertura e de proteção. Aí o que significa, então, deixar aquela capa para seguir Jesus? O que significou aquele ato de, antes de chegar até Jesus, ele tirar a capa, deixar a capa para aproximar-se e chegar até Jesus? Aquela era a vida dele, né? Então, deixar a velha vida para trás, deixar a capa, lançar fora a capa, era lançar fora os velhos hábitos, os costumes, né? Aquela velha vida, era deixar para trás tudo aquilo que ele trouxe de reencarnações passadas, né? Era se desvencilhar de um passado, deixar a capa, tudo, e seguir, e levantar. Tantas reencarnações, né, que nós viemos e estamos vindo acumulando erros, débitos, faltas. Então, é levantar e deixar tudo, lançar fora essa capa e seguir, recomeçar e seguir o caminho. Qual o caminho? Lembremos de uma fala de Jesus para com Nicodemos, né? É necessário que renasça de novo. O caminho é renascer, é recomeçar, é levantar-se da beira do caminho e pôr-se de pé na caminhada, na marcha do caminho. Mediante tudo isso, aquela força de vontade que ele teve, aquela ação, aquele ato de chegar até Jesus, Jesus lhe diz a ele, né? Vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. E ele logo viu, porque ao ouvir Jesus, ao sentir Jesus, ao encontrar Jesus, é abrir os olhos, é receber a luz, é enxergar o novo caminho. E logo ele viu. E seguiu a Jesus pelo caminho. A gente pode imaginar que seguir Jesus pelo caminho era ir com a multidão atrás de Jesus. Mas nos estudos a gente não vê essa fala. Então, seguir Jesus pelo caminho é aceitar a lei de amor apregoada por ele e trabalhar essa lei, seguir esses mandamentos. E palavras, né, são palavras que confirmam a cura realizada e que transmite a valiosa lição do amor de Jesus por nós. A partir daquele ponto, o espírito teria condições para discernir, enxergando com mais lucidez e, consequentemente, fazer escolhas mais acertadas. A gente fica pensando no Bartimeu, porque nem nome ele tinha, nem nome. Porque Bar é filho, Timeu, filho de Timeu, mas qual o nome dele? Então, o consolo para nós é que Jesus não escolhe nome, não escolhe religião, não escolhe cor, ele escolhe espíritos, né? Ele acolhe-nos como seres. Todos nós somos da sua família. E ele nos conhece, ele conhece a cada um pelo nome, ele não precisa que se diz, porque ele conhece a cada um pelo nome, porque ele é o bom pastor e conhece todas as ovelhas. Então, Bartimeu nem nome tinha e ganha de Jesus a oportunidade do recomeço, o ensinamento do recomeço, o ensinamento do levanta-te e anda. E ainda esclarece que foi a fé, a vontade, a boa vontade. Porque quando a vontade não resolve,
porque está faltando a boa vontade. E a fé unida à boa vontade o salvou, o fez enxergar, o fez encontrar Jesus. Esse é o sentido de seguir Jesus pelo caminho, manter-nos fiéis ao propósito de reforma, as nossas reformas íntimas, a nossa transformação. Sabemos que, dada a nossa condição evolutiva, não se trata de uma tarefa simples. Não é fácil lançar fora a capa, não é fácil romper com o homem velho, com os velhos hábitos, os velhos costumes. Né? Sabemos da dificuldade quando temos que ir socorrer o irmão, quando temos que abrir os olhos para amparar, para ver o nosso irmão caído. Sabemos do alarido, da repressão, da força que tem a multidão quando nos obriga a silenciar ou tenta nos silenciar. Mas a nossa fé tem que ser mais forte. Né? Não se trata de uma tarefa simples, uma vez que nós temos um longo caminho a percorrer para reverter as nossas tendências inferiores, né? Adquiridas ao longo das nossas trajetórias espiritual. E a espiritualidade superior conhece-nos profundamente. Tanto é que Jesus nos clama, né? Vinde a mim, e envia constantemente os bons trabalhadores, os bons cooperadores, a nos instruir a sair da nossa cegueira, a nos instruir ao tratamento de tirar as vendas, para que nós tenhamos força, vontade, coragem e responsabilidade ao responder para o Cristo. Quero ver, que eu tenha visto, que eu tenha olhos de ver. Então, como Jesus nos conhece, a espiritualidade superior, ela nos conhece profundamente e investe no nosso esforço. Portanto, não devemos desanimar. Devemos bradar, gritar: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E exercitar, executar, praticar a nossa fé raciocinada, porque essa é uma conquista íntima, nos dizia Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo. Então, nós já não somos Bartimeu, filho de Timeu, nós somos filhos de Deus, que estamos tendo as nossas oportunidades nesse momento que estamos transitando, que a Terra transita, que a Terra gravita, na mudança, na transformação dos hábitos, dos costumes para um mundo melhor. Estamos a caminho, não devemos sentar na beira do caminho, principalmente neste momento, onde há tantos serviços, onde há tantas oportunidades nos solicitando que tiremos a venda dos olhos para que possamos ver os irmãos em sofrimento e ampará-los. Porque fazendo todo o bem ao próximo, estaremos fazendo a Jesus, consecutivamente fazendo a Jesus. Toda vez que fazemos um bem a um pequenino, estamos fazendo a Jesus. E fazendo a Jesus, estamos gabaritando a receber o seu amor. Então, para nós, está aí um pouco do que a gente consegue tirar, ouvir, captar, receber, entender da mensagem do cego de Jericó. Eu agradeço aos irmãos, aos companheiros que pacientemente nos ouviram, aqueles que vibraram para o desenvolvimento desse trabalho. Que Jesus nos abençoe, abençoe esse espaço, essa casa,
abençoe as mãos benditas que trabalham nesses instantes, aos corações amigos que desejam paz, que desejam melhoria, aos corações que choram, que amparam, aos corações que amam e ao espírito que busca e responde ao Mestre. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe sempre.